8 de abril de 2020. Está no ar mais uma edição do Boletim Guará. A terça-feira foi mais um dia de aumento no número de casos do coronavírus aqui no estado do Maranhão. Sobe para 11 o número de mortos pela doença, assim como o número de casos confirmados. Mais municípios entram na lista de locais onde foram registrados casos da Covid-19. Acompanhe os números da doença no estado. Segundo o boletim liberado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite de ontem, foram registrados 58 casos novos confirmados de Covid-19. Sendo assim, sobe para 230 o número de casos positivos por laboratório, sendo 11 óbitos. 45 pessoas se recuperaram da doença. Atualmente, 9 municípios maranhenses têm casos confirmados. São Luís com 203, São José de Ribamar, 10, Paço do Lumiar, 6, Imperatriz, 5, Timon, 2, São Benedito do Rio Preto, Santa Inês, Cajapió e Açailândia, 1 em cada cidade. O levantamento mostra que, pela primeira vez, o número de homens e mulheres infectados é o mesmo, 115 para cada sexo. Na faixa etária, os casos com maior frequência são para os que estão na casa dos 30 aos 39 anos de idade, 72 pessoas infectadas. Os que estão entre os 40 e 49 anos são 55 casos. De 50 a 59 anos, 33 casos. E como anunciado ontem, a barreira dos 200 casos foi ultrapassada. Já são 230 no total. Vamos ver agora o perfil dos novos óbitos. As últimas 7 mortes relacionadas ao coronavírus foram de uma mulher idosa de 79 anos, que estava assistida desde o dia 2 de abril em UTI da rede pública. A paciente era hipertensa, diabética e com quadro de doença renal. Um homem de 94 anos, assistido na rede privada e sem histórico de doenças. Homem de 50 anos, que estava internado na UTI de hospital da rede pública desde o dia 31 de março. O paciente tinha quadro de hipertensão, diabetes e obesidade. Homem de 64 anos, assistido na rede privada. Mulher de 36 anos, com quadro de doença renal crônica. Homem de 75 anos, com quadro de doença renal crônica, diabetes e hipertensão arterial. Homem de 64 anos, hipertenso e tabagista. Nesses 3 últimos casos, os pacientes estavam internados em UTI da rede pública. Ontem nós exibimos o pronunciamento do governador Flávio Dino, falando sobre os novos casos de coronavírus no Maranhão, o alinhamento com as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde e a proibição de viagens pelo Estado nos próximos dias, mais precisamente nesta semana, que é a Semana Santa. Este último assunto tem gerado dúvidas sobre quem pode ou não pode viajar. É qualquer tipo de veículo? Primeiro, vamos ouvir novamente o que o governador falou sobre o assunto. Quero pedir a colaboração de todas as famílias do Maranhão. Sei que a Semana Santa é um período muito especial, um período de fé, de comunhão, de partilha, de convivência. Porém, precisamos lembrar que estamos num momento excepcional. E daí eu quero pedir a todos que evitem viagens, uma vez que a circulação de pessoas é um caminho de disseminação do coronavírus. E certamente ninguém deseja que os seus parentes ou amigos de outras cidades acabem sendo acometidos por esta doença. Por isso quero pedir a todos vocês, evitem viajar no período da Semana Santa. Façam este sacrifício, não em nome do governo ou do governador, mas em nome das famílias, em nome da população, em nome de você, do senhor, da senhora, que desejam com certeza fazer com que não haja o espalhamento do coronavírus em outras partes do território maranhense. O decreto ele foi editado ontem mesmo e publicado pelo governo do estado. Nós temos aqui as orientações que o próprio governo do estado repassou de forma bem
explicada, resumido, mas bem explicado como é que fica. O que está suspenso? Os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros com entradas e saídas da Ilha de São Luís entre as 7 horas da manhã de hoje até as 23h59 de segunda-feira. Ou seja, somente a partir da 0 hora de terça-feira é que estará normalizado esse tipo de transporte. Para quem vale a entrada e saída da Grande Ilha. Na realidade, vale para quem? Tanto para quem entra como para quem sai da Ilha de São Luís. Outra orientação também, a outra cartela, está aqui. Por que o decreto restringiu as viagens? Porque os casos de coronavírus estão concentrados na Grande Ilha. Nós percebemos no VT que nós exibimos agora há pouco, mais de 200 casos, mais de 90% desses casos estão aqui na Ilha de São Luís, na região metropolitana de São Luís. Por isso é que há essa restrição das viagens para quem sai e para quem entra em São Luís, por conta do risco da disseminação em massa. A punição para quem desrespeitar o decreto? Sim. E aí a pessoa pode ser multada, pode ter o seu veículo retido e sofrer outras sanções penais. Os prefeitos podem editar normas de restrição de viagens? Sim, o decreto prevê isso. Inclusive, o presidente da FAMIM vai comentar algo parecido sobre isso já. Nós vamos exibir aqui. A outra cartela está bem aqui. Vale para que tipo de veículo? Todos os tipos de transporte coletivo, sejam os convencionais, os alternativos, os de fretamento e os de turismo. E o transporte coletivo que usa o ferry-boat em parte do trajeto também está suspenso. O ferry-boat vai funcionar? Sim, mas as viagens serão reduzidas para 1/3. Por último, a última cartela, e se eu já comprei passagem para uma dessas viagens de ferry-boat canceladas, o dinheiro será devolvido. Existe prioridade para quem vai viajar de ferry-boat fora do transporte coletivo rodoviário? Sim. Nas viagens mantidas terão prioridade ambulâncias, viaturas, policiais, profissionais de saúde em viagem a trabalho e também caminhões. Agora fica só um questionamento bem rápido que eu vou fazer. Se as pessoas resolverem usar carro de passeio para fazer esse tipo de transporte, como é que vai funcionar essa fiscalização? Porque nós sabemos que para alguns municípios utilizam muito esse tipo de transporte. A pessoa para com o seu carro de passeio particular, pega ali 4 pessoas e segue viagem para o interior. Como é que vai ser para barrar essas pessoas? Outra questão relacionada a isso é que 6 entidades assinaram uma nota conjunta falando a respeito desse decreto. Quem assinou esta nota? A FAMEM, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB e também o Tribunal de Justiça. Sobre este assunto, sobre esta nota, agora há pouco eu conversei com o presidente da FAMEM, o Erlânio Xavier. Ele falou sobre esta nota conjunta e a importância das pessoas se manterem nas cidades onde estão agora. Sabemos da importância da Semana Santa, do feriado, que a população gosta de viajar, as famílias gostam de sair da capital para ir para o interior, ver seus parentes, ver seus amigos. Então, a importância da população não sair nesse feriado, ficar em casa. Estamos começando aí um momento crítico agora, não só no Maranhão, não só nos municípios maranhenses, mas no nosso país. Então, esses 15, 20 dias que estão se aproximando são dias muito importantes para a nossa população ter a consciência e ficar em casa. Assim, nós vamos combater esse coronavírus que está afetando o Brasil e o mundo. Vejam bem, a união de todos os poderes dentro do Maranhão pedindo para que você não viaje. Se está em São Luís, em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, fique dentro da ilha. Se está fora da ilha, permaneça onde está. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. E caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. O governo federal decidiu liberar mais uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS.
Os trabalhadores poderão sacar um salário mínimo no valor de R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS. A autorização foi publicada em uma medida provisória na noite de ontem. A movimentação extra do fundo será permitida entre os dias 15 de junho e 31 de dezembro. Os saques serão efetuados conforme cronograma e critérios estipulados pela Caixa Econômica Federal. A medida vinha sendo estudada pelo governo para estimular a economia durante a pandemia do coronavírus. Diferente do saque imediato, que se encerrou no fim de março, a nova rodada de liberação do FGTS tem limite por trabalhador. Ou seja, quem tem mais de uma conta no FGTS terá um limite de R$ 1.045 para sacar. Para quem se encaixa nesta hipótese, a medida provisória prevê a ordem da liberação de contas vinculadas de contratos extintos, ou seja, de empregos passados do trabalhador com início pela conta que tiver o menor saldo. Depois, as demais contas vinculadas. Quem tem conta no banco terá crédito automático. Titulares de outras instituições financeiras também podem solicitar débito em conta. Como se trata de uma MP, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias. A Semana Santa levanta outros questionamentos, principalmente voltados às questões religiosas. Os fiéis católicos, acostumados a participar das celebrações da quinta-feira de Lava-Pés, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa, terão que prosseguir na demonstração da fé de outra forma. O padre Jadson Borba, que é coordenador arquidiocesano de pastoral, mandou um vídeo para a gente falando sobre as orientações da arquidiocese para estes dias. Queridos e amados irmãos, pais e bem, estamos celebrando a grande semana, a Semana Santa. Para este ano, um ano em qual nós vivemos também essa grande pandemia, quais são as orientações da Arquidiocese de São Luís para os nossos padres, para as nossas comunidades? Como nós bem sabemos, nós estamos privados de celebrar missa com um grande público, com uma grande comunidade. Por isso, os padres da nossa Arquidiocese estão organizando pequenos grupos para transmitir as missas pelas redes sociais. A Semana Santa, o nosso arcebispo, pelo decreto, ele desobrigou todos os cristãos católicos das celebrações, da obrigação, vamos assim dizer, de participar da Semana Santa. Esse tempo é exigido a nós um tempo de recolhimento, um tempo de renovação em família da nossa fé. A Arquidiocese de São Luís preparou um material muito importante para as nossas famílias. Um material que pode ser baixado assim no site da própria Arquidiocese, que visa assim, orientar as famílias para viver esse tempo em recolhimento, mas também um tempo de oração. Você pode acompanhar os momentos nas suas paróquias. Basta acessar as redes sociais. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e agora nós vamos falar de esporte. Laércio Júnior, já aqui no estúdio. Laércio, boa tarde. Boa tarde. Principal destaque desta quarta-feira. Uma reunião ontem importante que aconteceu envolvendo os dirigentes dos clubes da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro. O objetivo maior é tratar sobre calendário e os direitos de transmissão da Série B para fora do Brasil. Chegaram a definições? Chegaram a definições em relação ao repasse que vai ser feito já pela CBF. É bom lembrar que naquele repasse que nós falamos ontem, o Sampaio simplesmente teve uma antecipação do valor, cerca de 600 mil reais, das cotas que a CBF já repassaria para todos os clubes da Série B. Quem realmente conseguiu colocar a mão numa grana que vai amenizar a situação, sabemos que é pouco, foram as equipes do Moto, do Juventude e do Imperatriz, né? Essa grana já deve estar começando a ser liberada hoje, no mais tardar até a sexta-feira, já teremos as informações do recebimento desses clubes. E agora a expectativa fica pela liberação do recurso da parceria entre o governo do Maranhão e a Federação Maranhense de Futebol, juntamente com os clubes, para a transmissão do Campeonato Maranhense. Existe também essa expectativa que a Secretaria de Esporte repasse uma contribuição, né? É interessante, porque a parceria foi feita, o campeonato já está chegando na sua reta final
e os clubes estão nessa expectativa. Principalmente os 4 que ficaram fora desse bolo da CBF. Sim. O Pinheiro, o Cordino, o São José e o nosso Maranhão. glorioso Maranhão Atlético Clube, que vive essa expectativa de pelo menos, né, ter algum recurso para ajustar o seu caixa. Nesse momento de paralisação, JF, nós temos algumas ações solidárias. Um dos patrocinadores do Moto e do Maranhão Atlético Clube, também aqui do nosso Esporte Guará, a Isca Controle de Pragas, do meu amigo Luiz Guterres, juntamente com o Ricardo Ortegal, fizeram a entrega de cestas básicas em várias comunidades carentes aqui da nossa capital, repassando para ONGs que têm um serviço comunitário, e essas cestas acabaram sendo entregues, né? Um trabalho semelhante foi feito pelo Juventude Samas, lá no interior do estado, na cidade de São Mateus. Cestas básicas foram distribuídas lá na zona rural da cidade e campanhas estão sendo realizadas por jogadores do Pinheiro, do próprio Sampaio Corrêa, do Maranhão e do Motoclube, fazendo com que haja uma maior conscientização das pessoas, né? O futebol parou, para que as pessoas também possam parar, dar uma analisada na vida, sair de casa só no essencial, para que todas as nossas atividades, inclusive o esporte, possa voltar o mais rápido possível. Nessas horas a gente percebe que o esporte pode ainda contribuir, dar um pouco de alegria também para essas pessoas. Isso. Né? Alegria a gente já vê dentro do estádio, dentro das praças esportivas como um todo. Nesse momento pode também dar esse pouquinho de alegria num momento tão complicado que o país vive. É um momento difícil demais, as pessoas precisando de ajuda, e é o momento de exercitar esse lado solidário, JF. Quanto mais solidariedade vier, seja do esporte, seja de qualquer área, é importante para as pessoas, né? E é bom lembrar que os clubes estão atentos porque temos alguns repasses para a cultura, Sim. como as lives que estão acontecendo com os artistas, né? Que essa atenção também seja dada ao esporte, afinal de contas, o futebol e a falta dele provoca a falta de entretenimento, a geração de empregos diretos e indiretos. Se você computar cada clube desse aí com 25 funcionários, é muita gente que está precisando de apoio, principalmente daquelas 4 equipes. Maranhão, Maranhão, Cordino, São José e o time do Pinheiro Atlético Clube. Tá certo. Nós estamos já em cima da hora, encerrando já aqui o Boletim Guará. Estávamos esperando o nosso colega de empresa, Danilo Quixaba, chegar nos estúdios para desejar os parabéns para ele, mas até agora ele não passou pela porta aqui. Para desejar os parabéns para ele, porque hoje é aniversário do Danilo Quixaba. Está entrando na maioridade, dizem que está entrando na maioridade agora. Danilo Quixaba, nossos parabéns a você, muitos anos de vida, que esse momento que é conturbado, que você está celebrando mais um ano de vida, no próximo ano possa ter uma festa grande, você possa convidar todos nós para esse momento. Boletim Guará fica por aqui, nós voltamos amanhã. Mais informações você confere ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Como eu falei, agora é Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde a todos, paz e bem. Boa tarde, até amanhã.